Tu acredita que o ser humano é especial de alguma forma? Não acredito. São induções e conclusões lógicas. Não é crença. Me explique. O ser humano, ele tem... A gente tem que definir o que é especial. Então a gente pode dizer que amplitude de opções pode ser uma proximidade de universais. Da verdade. Você concorda que se existir ordem, ou um princípio ordenador, que pode ser chamado de Deus ou não, no universo, quanto mais liberdade você tem, mais próximo do princípio ordenador ou da fonte você tá? Não, eu discordo. Quanto mais liberdade você tem. Eu discordo. Por que você discorda? Porque quanto menos liberdade você tem, mais tendência você tem a ter ordem. Eu acho que um leão tá muito mais próximo de Deus, se for pra falar assim, do que o homem. Existe uma diferença entre estar em graça e estar próximo através da autoidentificação. O leão, ele realmente tem uma proximidade através da graça, que é como a proximidade que um pai tem de um filho, de filiação. Mas o processo de identificação, de aproximação, de se tornar, de alcançar o seu potencial máximo, como Jesus disse, vocês podem fazer coisas ainda maiores das que eu fiz. Uhum. Esse significa que o processo de transmutação do próprio Jung, de alcance desses universais, esse leque de opções do ser humano é muito mais vasto do que um leão. Sim, mas isso não necessariamente quer dizer que ele vai alcançar patamares maiores. Pô. Eu acho que ele tem mais dificuldade. Eu acho que a diferença entre a gente e os outros animais é que a gente tem um córtex pré-frontal muito mais desenvolvido. Então isso gera uma capacidade de racionalizar o nosso comportamento e pensar sobre o nosso próprio pensamento. E além da nossa capacidade linguística comportamental, que proporcionou a gente fazer um empilhamento de conhecimento ao longo das gerações e foi tornando a nossa sociedade uma loucura. Mas eu não vejo diferenças do ponto de vista de nenhum outro ponto de vista. É a capacidade de autoconsciência, de saber que existe, nenhum outro ser tem. A gente não sabe. Nenhum dos seres que convivem com a gente tem a capacidade de se auto-reconhecer, A gente não sabe. de refletir sobre si mesmo. A gente não sabe. Saber que não sabe ou não ter a tese ou a prova de que não sabe, isso não necessariamente significa que essa característica é diferente em nós. Então, mas é isso que eu quero dizer. A gente não sabe se um macaco reflete sobre isso ou não. Qual é o fruto de você conseguir se auto-reconhecer e saber que você existe? Não sei qual. Existem atitudes e permutações ou construções, até Cara, tu já assistiu o Império dos Chimpanzés? mecânicas. Eles entram em depressão, eles brigam, eles transam, eles fazem massagem, eles trocam de tribo, eles param, refletem. Isso é um processo de condicionamento. Tu não sabe se ele ali não tá pensando, caralho, meu irmão, sou só um macaco aqui. Tipo, a gente não consegue. Tudo bem, eu entendo. A grandeza. A gente é diferente. Sim. Em muitos aspectos, mas a gente não sabe verdadeiramente dizer isso. Não. Eles não pensam isso. Não tô dizendo não pensam. Eu acredito que existe sim pensar, existe identificação, mas não existe a capacidade de saber que está pensando, saber que está sentindo. Existe sentir e existe pensar. O macaco não pensa, pô, por que eu tô depressivo hoje? Não. Ele pensa. Sem dúvida ele pensa. Ele consegue distinguir uma caneta de uma caneca. Não, mas ele não pensa porque ele tá pensando naquilo. Ele não consegue observar o pensar. Ele não consegue observar o sentir. Mas ninguém sabe disso ao certo. Existem frutos do processo do observar o pensar que o macaco não faz. Que é a capacidade de desenvolvimento de linguagem e de filosofia. Então, mas... Eu nunca conheci um macaco filósofo. Tá. Tirando aqui no... Se a gente... Se a gente botasse seres humanos no seu estado natural e não houvesse toda esse desenvolvimento de educação, cultura e linguagem desde os primeiros anos e um incentivo a esse tipo de pensamento, a gente também não teria mais essa capacidade. Essa capacidade ela não é necessariamente biológica. A gente, tudo bem, a gente tem um córtex pré-frontal mais desenvolvido que propicia a gente essa capacidade de racionalizar várias vezes o nosso comportamento e pode ser que isso seja um dos fatores que leva a gente a conseguir pensar sobre o nosso próprio pensamento. Mas a linguagem, a cultura e a educação que a gente tem desde novos também propicia isso.
Sim, você tá certo. O condicionamento é um fator gigantesco dentro do processo de explicação da vida biológica e psicológica também. Só que você vai ver que nos animais, no macaco, no chimpanzé, que são animais muito desenvolvidos, você vai ter uma forte identificação com as pulsões instintivas. Tudo isso que você explicou, socialização, sexo, melancolia, raiva, que nós também temos, Ele é muito mais. é mais agudo e ele é instintivo e ele não consegue frear o pulso instintivo. Sim, ele tem Tá? mais dificuldade para frear. Ele precisa ser treinado num Isso. condicionamento de freio de pulso instintivo porque tem um outro instinto que predominou. Então, mas aí, pra mim, exatamente, qual a diferença do ser humano? A O diferença- córtex mais desenvolvido e a gente Capac- tem esse freio do pulso Sim. por causa da sociedade, porque a gente é educado pra isso. A gente é treinado. Nós somos animais. Macacos Nós treinados. somos muito animais, macacos treinados até certo ponto, mas existe uma grande diferença que existe o arquétipo, o acesso do arquétipo. Nós temos variantes muito mais amplas de acessos arquetípicos do que um macaco, por exemplo. Um dos arquétipos únicos do ser humano é o acesso do arquétipo heróico. O arquétipo heróico é o indivíduo que sacrifica-se por uma causa. Ele ganha, de uma maneira altruísta, ele faz o processo de sacrifício por uma causa, ao mesmo tempo que, sem querer, ele acaba se enobrecendo ou se engrandecendo nesse processo ou de santificação ou de sabedoria. Quando ele manifesta, ele incorpora o arquétipo heróico. O que significa isso? Que desde que o ser humano é ser humano, a gente tem, independente do estado de maturidade civilizatória, a gente tem indivíduos que aparecem como cisnes negros que incorporam o arquétipo heróico, que fazem até um salto civilizatório acontecer depois deles. Uhum. Ele não teve nenhum tipo de condicionamento, ele não teve nenhum tipo de treinamento, ele não teve tipo de acesso a nenhum conhecimento explícito, só que aquela aleatoriedade estatística aconteceu, porque era uma hipótese inexistente e ela aconteceu, aquele arquétipo heróico. Você não vê nenhum tipo de arquétipo heróico manifesto incorporado em animais. Não tem nenhum animal que morre por uma causa. Eles tem muitos comportamentos humanos, principalmente mamífero, que a gente é mamífero também. Eles vão ter comportamentos muito similares, principalmente quando a gente analisar do contexto de condicionamento e de instinto, muitos comportamentos. Mas uma coisa que os seres humanos têm, que os animais não têm, é a encarnação do arquétipo heróico, salvífico. Quando você tem esses exemplos inúmeros, que a gente chama de sábios ou de santos, essas grandes mentes, a gente deu salto civilizatório. O que fez os seres humanos dar saltos civilizatórios foi a quantidade de seres humanos que incorporaram o arquétipo heróico. A gente, na verdade, a gente está se sustentando no ombro de heróis. Se a gente for ver a massa, você tá falando, cara, o cara é o obeso vendo Netflix, não faz porra nenhuma, só fez pornografia e não produz nada pra sociedade. Sim, só que vai ter um bendito de um herói que vai morrer por causa da civilização e vai fazer a gente dar um próximo salto. Uhum. Essa é a diferença de por que os macacos não desenvolveram civilização e o ser humano desenvolveu. E aí a gente se sustenta no sacrifício heróico daquele santo, daquele indivíduo que veio antes da gente, que se sustentou nos santos e heróis que vieram antes dele. Sim, mas isso é uma questão de empilhamento de conhecimento e uma questão de complexidade de linguagem. O ser humano só é foda do jeito que ele é por causa da linguagem. Só. Então, mas a questão que a gente tá falando aqui é como se, quando vem um herói, é como se você tivesse um iPhone 3 e pulou pro 6. Sim, sim. Não, eu entendo o que tu quer dizer. Os animais não têm isso. Mas então, eles não têm isso por causa da linguagem. Porque. Mas a linguagem foi um desenvolvimento heróico também. Vamos pensar nos primórdios do desenvolvimento da linguagem. O domínio do fogo foi um desenvolvimento heróico também. Lapidação da pedra lascada foi um desenvolvimento heróico também. Todos os grandes tecnologias foram desenvolvimentos heróicos. Mas esses desenvolvimentos, eles não foram pontuais. Extremamente pontuais. Mas aquilo... Eles foram desenvolvimentos quando a gente fala assim, cara, não foi um cara que fez o fogo. A questão não é essa. A questão é o seguinte. Existe um condicionamento. E existe um modus operandi, o tradicional. Que conserva aquele condicionamento naquela sociedade, naquela civilização, naquele determinado tempo. Só que aí vem um indivíduo muito louco, que no começo é louco. E ele traz um negócio e ele fala assim, ó, consegui, tipo,
pegar aquele fogo daquele raio que caiu ali, eu consegui guardar ele, e agora esse aqui virou o fogo sagrado, que é tipo o nosso Deus, que a gente achava que tava no céu todos os dias, e agora a gente conseguiu prender Deus na nossa caverna, e agora a gente vai mandar em todos os animais, porque Deus tá do nosso lado. Deve ter tido algum tipo de raciocínio parecido com esse, instintivo e primitivo, quando um ser humano ali que conseguiu falar assim, cara, se eu tô pegando fogo ali, será que eu, sei lá, consigo rasgar, pegar aquele galho e trazer e colocar numa outra e passando fogo pro fogo? E isso veio como um salto de genialidade. Uhum. Porque nenhum ser humano tinha tido ou oportunidade, porque é uma junção de oportunidade com saber agir na hora certa, né? Mas também aquele impulso de genialidade, de autossacrifício. Porque, cara, pensa no primeiro ser humano que teve contato com fogo diretamente. Quão amedrontador isso foi. Sim, é um bagulho Foi bizarro. louco, sim. Tipo, labareda e o bicho foi lá. Imagina todos os macacos fugindo, todos os bichos da natureza fugindo, a natureza inteira fugindo do fogo e ele indo a favor do fogo. Cara, é um herói. Naquele espaço-tempo, aquele ser humano que foi na direção do fogo é arquétipo do herói total. É um santo esquecido. É um sábio esquecido. Só que a gente vive ainda com os frutos desse salto heróico. Sim. Tudo que a gente tá vendo aqui em volta da gente foi forjado pelo fogo. Sim. E todos os outros saltos que vieram antes da gente. Entendeu? Sim. Então. Por isso que a gente é tão diferente dos animais. Pois Porque a gente empilhou infinitos saltos. Mas esses saltos, eles não são condicionáveis. Você não consegue treinar um ser pra ser herói. Ele é chamado. Por quem? Como assim chamado? Ele é chamado. Eu acredito nas circunstâncias ambientais. Pela verdade. Mas quantos talvez viram aquele fogo e tiveram a mesma oportunidade e seguiram o caminho do instinto? Mas um talvez tinha menos testosterona e teve menos coragem, entendeu? Eu acho que. Ou teve mais? Ou teve mais. Eu acho que. Aí eu acredito no caos. Você tem aleatoriedades que vão acontecer por causa de ajustes da ordem. Toda vez que o contexto precisa de certo ajuste, esse ajuste momentâneo é percebido pela gente, que é menor do que o contexto, como caos. Mas não é um ajuste de ordem, na verdade. Porque ele está buscando um novo estado de assentamento. Uhum. Tá? Quando você tem um terremoto, é só um assentamento de placas. Mas o que tá buscando esse novo estado? A realidade, a verdade, a criação, ela é dinâmica, ela está em movimento. Uhum. Porque senão ela não consegue gerar oportunidades de aprendizado. Porque a natureza da criação, ela é dinâmica. Ela é Sim, impermanente. Mas ela não quer gerar oportunidades de aprendizado. Ela não assim. quer nada. Não, ela é só assim. Ela é assim. Só que para os seres que habitam essa criação, esses movimentos dão oportunidade de adaptação. Dentro de nós, a gente tem essa dicotomia entre homeostase, eu quero conforto para sobreviver, só que quanto mais eu sou adaptável, Darwin, mais eu sou adaptável, mais eu sobrevivo. Sim, É uma dicotomia bizarra, é um paradoxo. Eu quero conforto, mas quanto mais adaptável eu sou, mais sobrevivência e conforto eu tenho. Sim. Isso é uma dicotomia neuroquímica, neurocientífica, onde se eu buscar conforto, eu morro. Se eu buscar desconforto que não me mata, eu sobrevivo mais. Então é um paradoxo, um core. Tem que achar o nível, sweet spot. No sweet spot, exatamente. Então a gente consegue ver hormese e homeostase, é a mesma coisa que o koan faz, só que no nível simbólico. No nível químico, a gente está falando de equilíbrio homeostático e hormético. Quando eu faço estresse no nível certo para fazer a vitalidade, a estabilização homeostática acontecer, eu ganho vitalidade e a adaptação de sobrevivência aumenta. Show de bola. Isso é fácil de um cientista entender. Porra, legal, 2 princípios, um lutando contra o outro, na hora que esse aqui ganha um pouco, esse aqui volta com uma força um pouco maior e eu ganho a vitalidade. Quando a gente está falando desses paradoxos som e silêncio, nós estamos no símbolo. É a mesma lógica da engenharia do negócio, só que a gente está falando de abstratos. Sim. Quando você teve o cara que teve a família assassinada e ele desesperadamente precisava de um significado para aquilo, e ele deu um rótulo lá, é karma. Tudo bem, mas o que é que está por trás da engenharia da situação? Existe essa dinâmica, a hormese e homeostase, onde ele teve uma ceifada na vida dele, num ajuste de ordem que o contexto fez, para ele foi percebido como um mal, só que para ter significado e ele continuar se sustentando na benevolência da vida, porque senão ele morre, ele precisa ter um significado para aquilo. Uma das variáveis, então, uma das constantes da criação é que você vai buscar por significado. Muito bom esse corte, né? Manda ele para aquela pessoa que precisa saber disso.